O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, Jesus ressuscitou. O Senhor venceu a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O Senhor Jesus venceu como prova de amor, como prova do amor de Deus em nossa vida, como prova do amor do Senhor para cada um de nós. Amados, o mistério da ressurreição de Jesus é algo tão grande, tão maravilhoso, que não cabe apenas num único dia, que não cabe apenas em 24 horas. Por isso nós celebramos toda esta semana como o dia da Páscoa. Celebramos hoje a quarta-feira da 8ª da Páscoa, ou seja, hoje para nós aqui, para você que nos acompanha em casa pela Rede Século XXI,
é Páscoa. Por isso nós cantamos, por isso nós glorificamos a Deus, o nosso hino de louvor. Glorificamos o nome do Senhor, que desde o momento da nossa criação mostrou o quanto Ele nos ama, mostrou o quanto Ele é amor. Na noite da vigília pascal, fomos colocados diante de uma catequese, de uma história de salvação banhada pelo amor de Deus. Deus nos cria porque é amor. Deus nos liberta diante daquilo que está lá no livro do Êxodo, porque Deus é amor. Deus conduz o povo a pé enxuto diante do Mar Vermelho, e também pelo deserto rumo à terra prometida, porque Deus é amor. Deus envia os profetas para amolecer o coração do povo de Israel diante dos seus desvios, diante das suas infidelidades. Tudo isso acontece porque Deus é amor. Em um determinado momento da história da salvação, Deus envia o seu próprio Filho. O Verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós, porque Deus é amor. Tudo se trata do amor de Deus, queridos irmãos e irmãs. Jesus anuncia o reino do Pai, Jesus cura, liberta, ensina. Jesus morre no alto da cruz na sexta-feira da paixão, porque Deus é amor. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo seu irmão. E ao terceiro dia, cumprindo aquilo que está nas Escrituras, o Senhor é ressuscitado pelo Pai. Após a sua entrega, após a sua Páscoa, após a sua doação, após o derramamento do seu sangue, o Senhor é ressuscitado. Agora, mais uma vez, nós dizemos, porque Deus nos ama, porque Deus te ama. Porque Deus é amor. E esse Deus, queridos irmãos e irmãs, Ele caminha ao nosso lado. O Evangelho de hoje nos coloca diante de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. 2 discípulos caminhavam de volta para a sua aldeia, para um lugar chamado Emaús, mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém. E enquanto caminhavam, um homem apareceu ao lado deles e começou a conversar. O que vocês estão conversando? E eles disseram, você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Eles mataram a Jesus, mataram nosso Senhor. Nós pensávamos que Ele viria restaurar Israel, mas Ele morreu crucificado. E eles estavam como que cegos, queridos irmãos e irmãs, pois não reconheceram que era o próprio Jesus que caminhava com eles. Chegando ao lugar de destino, eles disseram, fica conosco, a noite já está chegando. Então, quando se sentaram à mesa, o Senhor tomou o pão, abençoou-o, partiu, e enquanto distribuía, no partir do pão, eles reconheceram que era o próprio Cristo Jesus. Seus olhos se abriram. Eles reconheceram que o Senhor havia caminhado com eles, que o Senhor estava ali ao lado deles, que o Senhor havia de fato ressuscitado, graças ao amor de Deus, ao amor do Pai, ao amor que o Senhor sente por todos nós, seus filhos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que hoje possamos abrir os nossos olhos a este mistério de fé. Que hoje possamos abrir o nosso coração diante da ressurreição de Jesus. Como nós dissemos agora, perante a proclamação do Evangelho, o Padre disse, o Senhor esteja convosco. O que foi que nós respondemos? Ele está no meio de nós. Ele está aqui no meio de nós. Mesmo diante das nossas tristezas, depressões, síndrome do pânico, medos, angústias, enfermidades, incompreensões, o Senhor, Ele caminha no meio de nós. O Senhor, Ele está presente aqui. O Senhor caminha ao nosso lado e nem sempre nós o enxergamos, nem sempre nós o reconhecemos. Por isso hoje,
neste dia da Páscoa, abramos o nosso coração para que possamos também nós sairmos da nossa sepultura, sairmos da nossa morte espiritual e ressuscitarmos com Jesus. A palavra Páscoa significa passagem. Na sexta-feira o Senhor já celebrou a Páscoa da sua paixão, a Páscoa das suas dores, a Páscoa da sua entrega, da sua morte de cruz. Mas a Páscoa que nós queremos hoje, queridos irmãos e irmãs, é a Páscoa da vida, é a Páscoa da renovação do nosso ser, da renovação da nossa caminhada de fé, da renovação da nossa vida familiar, da renovação da nossa vida espiritual. Queremos abraçar esta renovação, queremos ressuscitar com o Senhor para uma nova vida. Que você abra o seu coração ao ressuscitado, que você possa abrir os seus olhos da fé e enxergar o Senhor que caminha ao teu lado, e enxergar o Senhor que caminha no meio de nós. Quantas vezes nos sentimos sozinhos diante de tantas tribulações? Quantas vezes elevamos aos céus os nossos olhos, perguntando e questionando a Deus, porque tantas coisas acontecem dentro da nossa vida? Não precisamos elevar simplesmente os olhos para um lugar distante, mas que possamos sentir a presença do ressuscitado ao nosso lado, dentro do nosso coração. Pois a Páscoa de Jesus, a ressurreição do Senhor, também é a nossa ressurreição. E aquele que experimenta a ressurreição, queridos irmãos e irmãs, faz uma profunda experiência do ressuscitado, da luz de Deus dentro da sua vida, assim como nós ouvimos na primeira leitura, que levaram um homem coxo de nascença aos discípulos, e ele experimentou a cura, a libertação, entrou ali no templo, andando, pulando, louvando a Deus. E a Páscoa é tempo justamente disso, de andar, de agradecer, de louvar a Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez, por toda a declaração de amor que Deus derrama diariamente em nossa vida, porque o Senhor é misericordioso. E nós celebraremos isso no próximo domingo, a misericórdia de Deus, a divina misericórdia do Senhor. Que abracemos hoje, queridos irmãos e irmãs, esta vida nova. Nós não podemos permanecer do mesmo jeito de antes da quaresma. Durante 40 dias jejuamos, rezamos, intensificamos a nossa oração justamente para que agora possamos renascer com o Senhor para uma nova caminhada, para uma nova vida. Se você que estava aí meio desanimado, meio entristecido, talvez ainda permaneça assim, experimente agora o Cristo ressuscitado dentro da tua vida. Abra a tua vida, abra o teu coração, retira, mova a pedra da sua sepultura, venha para fora e experimente a vida nova em Cristo Jesus. Não podemos permanecer como antes. A ressurreição de Jesus deve ser também a nossa ressurreição. Que Deus nos ajude a testemunharmos a sua luz. Que Deus nos ajude a vivermos nesta luz, na luz do Círio Pascal, na luz do ressuscitado, e por onde passarmos, que possam nos reconhecer como verdadeiros discípulos embaixadores de Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.